Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Pois é, não há como não fazer uma referência, mas, mais uma vez, o Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, que este ano traz na sua capa o tema central da publicação, que é o Sob o Império da Reputação. Ao que parece é que 2025 será de fato o ano marcado pelo tema reputação. E este tema volta à pauta do Comunicação S.A., porque ontem, terça-feira, 27 de maio, aconteceu na Livraria Cultura, aqui em São Paulo, o lançamento do livro Mulheres na Gestão da Reputação. É uma parte do selo editorial série Mulheres, idealizado pela Andréa Roma, CEO da editora Líder. A obra reúne 27 histórias de profissionais vindas de diversas áreas que trabalham com a gestão de reputação em diferentes setores e negócios no Brasil e no exterior. Uma dessas histórias é contada por Sheila Magri, diretora executiva da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, minha convidada de hoje. Sheila, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A. Olá, Marco. É uma satisfação grande estar falando com você e também com os ouvintes do Comunicação SA, até para compartilhar aí a minha experiência, né, com esse livro, Mulheres na Gestão da Comunicação, da Reputação, né? Vou fazer essa ênfase. É verdade. Bom, Sheila, você está à frente aí de uma instituição que reúne agências de comunicação de todo o Brasil. A gente pode afirmar, com base nessa tua experiência, que a gente vive de fato sob o império da reputação nesse momento? Eu acredito que sim, Marco. Eu achei assim, quando eu vi o título do anuário, me chamou muito a atenção e eu acho que foi uma chamada aí muito pertinente da Mega Brasil, né? Considerar a reputação como título. Eu acho que realmente do ano passado e esse ano, reputação tem assim sido realmente o foco, né, dos profissionais que têm trabalhado, vem trabalhando a comunicação corporativa, que é o caso das agências, né, de comunicação e os profissionais também das empresas. Agora, é interessante, você fez referência também mais uma vez ao anuário, e o Eduardo, na apresentação do anuário, ele fala que não houve nenhuma matéria específica sobre reputação, mas a reputação estava presente em todas as matérias e todos os artigos que foram produzidos para o anuário. Agora, Sheila, a defesa e manutenção de reputação, ela é uma marca, me parece ser um capítulo indispensável na carteira de qualquer gestor de empresa ou de agência, enfim, qualquer que seja a natureza de operação. Se for agência, no caso, até dela oferecer esse trabalho para os seus clientes. Mas, diante disso, né, por que, na sua avaliação, esse repentino protagonismo do tema? Isso já era uma coisa que deveria estar presente no nosso dia a dia, mas de repente parece que virou o assunto do momento falar de reputação. Por que isso na sua avaliação, Sheila? Olha, na minha avaliação, Marco, assim, quem trabalha com comunicação corporativa nos últimos anos, não é novidade a importância da reputação, né? Mas eu acho que então não é um crescimento, algo que é repentino, a reputação agora que surgiu, né? A gente já vem num crescente. Então, eu acho que os últimos anos, com a pandemia, que fez com que as empresas
tivessem visibilidade, sobretudo reconhecimento pelo propósito delas, aliado, né, a resolver ou ajudar a resolver situações críticas naquele momento, colocou a comunicação no spotlight e a reputação também. A gente vê a questão do ESG, que traz aí a junção da importância da comunicação ética, né, para as marcas. E a comunicação que eu digo com relação às ações que as marcas têm com meio em proteção do meio ambiente e etc., né? A gente viu muito falar de greenwashing e a responsabilidade disso. Então, eu acho que essa ascensão do ambiente digital, da comunicação no ambiente digital, das redes sociais também, e muitas interfaces juntas, né? A gente tem que lidar com várias interfaces, e isso potencializa, aumenta a exposição e também aumenta as possibilidades de crises, né? Crises que surgem no digital para as marcas, crises que migram para o digital. Então, tudo isso coloca, vamos dizer assim, a reputação hoje num lugar, como você mesmo falou no próprio anuário, mesmo que não haja uma matéria específica sobre reputação, todas as outras, o impacto é a reputação. E eu acho que é essa a questão. A reputação, ela está deixando de ser algo intangível para ser algo muito tangível. Tá se aproximando do impacto, né? Aproximando do impacto. Isso a gente pode contar essa evolução em próximas perguntas. Agora, Sheila, ainda aproveitando a sua experiência na Abracom, a comunicação ela é um segmento eminentemente feminino. A gente vê pelos levantamentos, a gente vê pelo Congresso da Mega Brasil, por exemplo, a grande maioria do público é constituído de um público feminino. Mas a presença feminina ela é relevante e notada também na gestão da reputação das agências e das empresas, Sheila? Olha, Marco, eu acho essa é uma pergunta bem interessante, porque se a gente observar o nosso setor de comunicação corporativa, o de agências, né? E você sabe, nós fizemos o último censo de agências aí em 2023, estamos repetindo agora, né? Esse censo mostrou que 62,4% dos profissionais de agência são mulheres, né? Então, as mulheres efetivamente são a maioria. E quando a gente faz dentro da Abracom as campanhas, né, ligadas ao Dia da Mulher e etc., a gente não tem dificuldades de encontrar mulheres brilhantes que estão em diferentes cargos e níveis nas agências, né, tanto no atendimento, quanto na gestão, quanto na fundação de agências, a gente tem mulheres, e nesse sentido nós somos um setor privilegiado, porque eu tenho conversado com representantes de associações de outros setores, né, que eles têm 3 mulheres na liderança, 2 mulheres, ficam contentes de apontar isso, e nós temos muito mais, né? Então, assim, nesse sentido, o setor de comunicação, ele tem uma representatividade feminina maior quando comparado com outros. Entretanto, a gente tem a melhorar, né, Marcos? Sempre tem como melhorar. A gente percebeu aqui na Abracom, fazendo também a nossa matriz de materialidade, que se você for olhar o caso de mulheres negras, diminui. Então, a gente tem como melhorar aí nesse ponto, né, com relação às mulheres. Outra questão é ao tratamento que essas mulheres têm e o reconhecimento. Dentro do setor, como é a maioria, mas elas são reconhecidas assim por ser mulheres, porque são a maioria, de repente a gente pode trabalhar um reconhecimento maior desse potencial feminino, e eu acho que o livro vem um pouco nisso, né? Ele vem para valorizar a gestão da reputação realizada por mulheres em diferentes âmbitos, né? E tem essa questão também é, do assédio, né? Que a Abracom está trabalhando na matriz de materialidades também. Então, assim, é, a gente tem o que melhorar, mas a gente tem com que se orgulhar, Marco. Muito bem, estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Sheila Magri, diretora executiva da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação desse Comunicação SA. Até já!
Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Sheila Magri, diretora executiva da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, coautora do livro Mulheres na Gestão da Reputação, lançada ontem, dia 27 de maio, aqui em São Paulo. Sheila é uma das autoras, das pessoas citadas nesse livro, conta um pouco da sua história, a gente vai falar agora um pouco sobre isso também, além de outras figuras conhecidas do nosso setor, como Elisa Prado, por exemplo, outra grande amiga nossa. Bem, Sheila, como que aconteceu a sua participação nesse livro? Conta pra gente. Olha, Marco, foi realmente fruto de uma aproximação com a professora Tatiana Maia Lins, né? Ela, na verdade, faz também, cursa na SPM, o mesmo programa que eu fiz o meu doutorado, ela também cursa lá de pós-graduação em comunicação e consumo. Mas antes disso, eu colaborava com a revista da Reputação, com alguns artigos para a revista. E aí tive mais uma aproximação com ela na SPM e convidei ela para participar de alguns painéis da Abracom e ela me convidou para participar, integrar aí como coautora desse livro, né? E agora me conta qual que é a sua história nesse livro. Sem dar spoiler, obviamente, porque as pessoas Não, claro. vão comprar o Não, livro para conhecer, mas conta para mim, qual que é a sua história nesse livro? Marco, a minha história é o seguinte: cada autora foi convidada para contar a sua história, como que a sua vida, na história de vida, levou você a trabalhar com a gestão da reputação. Então, é um livro de caráter inspiracional, né? E aí foi muito interessante porque eu me peguei tendo que fazer esse recorte, vamos dizer assim, né, na sua história de vida que está relacionado com esse caminho que eu fiz com essa trajetória de carreira. Então, o meu capítulo, ele vai nessa linha, né? Eu vou desde a minha infância, como eu estudei, o que eu estudei, as minhas preocupações, né? A minha vida acadêmica, tem questões aí da minha vida profissional, né? Eu chamei esse capítulo de rememoração, porque ele é uma rememoração, né? Que tem a ver também com você, como você, em sua própria autoria, se reputa, sabe? Então, acho que esse exercício foi bem interessante. E aí, eu também, como estou trabalhando aí com alguns textos também de poesia, de contos, então eu transformei ele como. Ele tem um desenho assim não tão corporativo para contar uma história que é profissional, né? Então ele é meio tem uma narração ali só para fazer com que as pessoas queiram ler, né, Marco? Como que era a Sheila no começo da história e no final da história? Como que foi a sua, não sei se a gente pode chamar de evolução, porque a gente não é exatamente essa questão, mas como foram as suas transformações ao longo Rememoração. rememoração que você fez, obrigado, nesse livro? Eu entendo que foi assim esse trajeto, né, essa passagem. Eu acho que ela começa mais com um sonho, né? Assim, com aquele desejo, sonho de realizar. E conforme a vida vai acontecendo e você vai fazendo as suas escolhas, né? Esse sonho vai se tangibilizando, né? E chega no fim em que eu vejo que até a minha relação com a reputação, ela era muito assim. A reputação era o intangível para mim, e hoje eu já vejo que todo discurso tem uma matéria, né? Então a reputação a minha trajetória de vida sai do sonho e vem para a realidade, vem para o impacto. Eu acho que o momento hoje, a palavra chave para mim é impacto e futuro. Marco, eu comecei a me preocupar muito com o futuro. Uma coisa que você comentou quando se referiu à produção do seu texto é que ele foge um pouco da estrutura corporativa que a gente normalmente enxerga ou verifica na maioria dos textos. A Sheila também isso leva a pensar que talvez esse ambiente corporativo, ou na medida em que a vida avança, a gente vai ficando mais endurecido. É verdade isso? Acontece de fato, Sheila? Eu acredito que sim,
no começo da carreira você é cobrado para ficar mais duro. E quando as mulheres, sobretudo essas que estão aí no livro, vão amadurecendo, é como se a gente vai se sensibilizando para algumas questões. Então a gente vai derretendo. Então, é interessante esse caminho, né? E eu acho que não é tão, eu acho que coincide também com o nosso momento, com o momento da reputação, né? Que parte lá atrás do fato, né? Como que é relatado o fato, se ele é verídico, se não é, né? Como que é a exposição, né? Das empresas, a questão da percepção sobre os fatos, que aí é a imagem. Então, aí lança as marcas e a imagem. Depois, e a gente vai fazendo isso na nossa vida, meio que parecido, sabe? É um caminho meio que parecido, assim. Você refletir sobre sua própria reputação leva você a isso. Depois você chega num momento que é a questão do propósito, que é onde estão as empresas, que é onde estão a maior parte dos profissionais no LinkedIn, tá nessa discussão do propósito, né? E eu acho que o que vem depois do propósito, que é aonde nós todos estamos, enquanto sociedade, enquanto comunicadores, enquanto que até no amadurecimento dessa pauta da reputação é no impacto, né? O impacto que isso vai gerar. Aí tem os diferentes, né? O ruim, o bom, enfim. Aí eu acho que por isso que eu tô com esse pensamento agora, sabe? Você falou sobre um derretimento que vai acontecendo ao longo da nossa trajetória de vida e trajetória profissional. Esse derretimento, ele pressupõe uma postura um pouco mais maleável, um pouco mais permeável ao longo da vida, ela vai caminhando dessa maneira. O mundo corporativo cobra muita postura, muito posicionamento. E quando a gente vai se tornando um pouco mais maleável, mais permeável, a gente tende talvez a ser visto de uma forma diferente pelo mercado, talvez não com a mesma dureza ou com os mesmos valores que o mercado pressupunha que a sua atitude deveria ter, né? Isso, de certa forma, chega a mexer com a reputação da gente. A gente chega no momento em que conquistamos um espaço na nossa carreira em que esse aspecto de corresponder às expectativas ou rótulos impostos pelo mercado de comportamento, de opinião, isso flexibiliza um pouco ou não? A gente tende a manter aquele equilíbrio ao longo da vida. Eu acho que todo o discurso corporativo está bem dentro do meu mestrado, viu, Marco? Eu estudei bem exatamente isso, era reputação profissional e ética corporativa, como isso está relacionado, né? Uhum. Eu acho que ao longo da nossa carreira, o discurso corporativo ele favorece que a gente mantenha esse equilíbrio de posicionamento, né? Mas o cenário do mundo contemporâneo, com a sua complexidade, com essa enxurrada de mensagens, com essa simultaneidade de verdades, com a crise da verdade, né, na desinformação, a pós-verdade, é que nem aí, para usar o provérbio chinês, né? O bambu que não verga quebra. Então, a flexibilidade nesse momento contemporâneo é muito importante, mas a flexibilidade não significa que você não possa manter princípios. A flexibilidade é no modo de agir, é no modo de incluir pessoas, é no modo de pensar o impacto, é no modo de fazer a gestão da reputação pelas consequências e não só pelas finalidades, né? Então, aí é que eu acho que tá o pulo do gato. É aonde você tem que ser flexível. E é um aprendizado até para quem já chegou no derretimento, né? Uhum. Então, eu acho que eu responderia dessa maneira. E nesse sentido, mesmo para o mundo corporativo, embora, vamos dizer assim, todo o ambiente não eduque as pessoas para isso, a situação faz com que elas se preparem para ser assim. Então, a gente só tem que meio que oficializar, né, Marco? Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe a Sheila Magri, diretora executiva da Abracom, Associação Brasileira de Comunicação. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte desse encontro de hoje no Comunicação SA. Até já!
O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Sheila Magri, diretora executiva da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, coautora do livro Mulheres na Gestão da Reputação, lançado ontem, dia 27 de maio, em São Paulo, e que reúne 27 histórias de mulheres que trabalham com gestão da reputação em diferentes setores do negócio, no Brasil e no exterior. Sheila, qual que é o maior desafio para quem lida ou atua na área de reputação de uma marca, em um ambiente, como você já falou, já se fez uma referência no bloco anterior, tão conectado, um ambiente tão diversificado e às vezes até tóxico, que cerca a nossa sociedade nos dias de hoje? Olha, Marco, eu acho que são muitos desafios, mas eu acredito que nós somos uma geração de profissionais de comunicação, mesmo os mais jovens que estão aqui já carregam alguma bagagem, e nós, né, mais experientes, vamos dizer assim, nós estamos preparados para encarar esse desafio. Eu acho que o que falta é uma valorização maior por parte às vezes, de alguns setores dentro das empresas, vamos dizer assim, áreas dentro das empresas, para o trabalho de comunicação. Mas os comunicadores, eles estão preparados para enfrentar esses desafios, que não são poucos. Por quê? Porque eu entendo que há alguns anos atrás a reputação estava relacionada à ação, aquilo que a empresa fazia e o julgamento, vamos dizer assim, moral daquilo que era feito, né? Tá certo, tá errado, tá coerente, tá incoerente, né? Depois, como a gente falou, tem a questão da percepção. Então, é a imagem, não importa a sua ação, mas o que percebem dela, né? Então, como trabalhar a imagem daquilo que você faz. Então, isso já não é uma evolução, mas é uma alteração, uma mutação nesse processo do que é a reputação. Depois, como a gente falou, ESG, pandemia, uma série de crises, eventos climáticos, isso tudo levou a uma preocupação com relação ao impacto, ao propósito, né, das organizações, se isso está alinhado ao propósito. Então você vê um movimento aí, vamos dizer, que sai lá do fato e vem até o impacto. E a reputação está aí. E você tem lá os elementos que são trabalhados, né? Teve um tempo no propósito que a narrativa era o principal, né? Agora, qual é o próximo? Depois narrativa, entrando a inteligência artificial. Só que o interessante é que, no caso aí da reputação, uma fase não elimina a outra, Marco. Nós estamos com tudo junto. A ação é importante, a percepção é importante, a narrativa é importante, né? E o impacto é importante.
Então, você vê a quantidade de profissionais de experiência com comunicação que simultaneamente estão acontecendo hoje que levou a esse boom do tema, né? Uhum. Então, a reputação, ela pode ser tanto uma reputação voltada para a projeção, que é uma reputação de cálculo mesmo, de previsibilidade. Então, todos os monitoramentos, toda a forma de você saber as bolhas e elaborar, né, um plano, né? A reputação também é a questão do compromisso. Então, que tipo de compromisso que você vai dar continuidade da empresa, né? E a reputação também é a consequência, a preocupação com a consequência. Eu vou comunicar isso, que consequência que isso vai ter na vida das pessoas, no meio ambiente, no planeta, Uhum. né? Então, é aquilo que eu estava colocando no bloco anterior, num dos blocos anteriores, que é essa necessidade de a gente trabalhar do fato até o impacto, Uhum. né? Agora, Então, só, esse é o desafio, Marco. só aumenta, né, Sheila? Impressionante. Só aumenta. Acumula, né, É Marco? verdade. Vai Acumula acumulando. e é assim, acumula e acontecem simultaneamente, né? É, é. Então você não é dizer assim, evoluiu, agora ninguém se preocupa com a imagem. Mentira. A imagem é muito importante, só que a imagem, nós vamos alterar a imagem. Uhum. E aí é aquela coisa que eu gosto de falar bastante, que a gente estava com um desafio, né, do que é verdadeiro, do que é falso, do certo e do errado. Uhum. Então você tem um sistema, né, predominante de julgamento, né, de estima e etc, que vai ajudar a gente a definir isso. Aí a gente teve a questão da desinformação, né? Essa coisa da pós-verdade, de surgir simultâneo várias verdades, porque dependendo do ponto de vista, você consegue embasar uma verdade e outra verdade, e elas são conflitantes. Mas está tudo na mesma plataforma, está tudo acessível para as pessoas, né? Então, você não fica. Teoricamente, você está numa bolha, mas se você procurar, você encontra o outro lado da bolha com justificativas. Então, isso já era complicado. Só que agora a gente vai ter um outro binômio simultâneo com esse da verdade e da mentira, que é a realidade e a ficção. Você vai ter a minha imagem falando uma coisa que eu realmente penso. E você vai ter a minha imagem falando uma coisa que eu não acredito. Então, você vai ter algo que não sou eu, um avatar meu, falando o que eu penso. E você vai ter um avatar meu falando algo que eu não acredito. Fora a verdade e a mentira, o certo e o errado. Então, olha a complexidade, Marco. O mundo está ficando cada vez mais simples de viver. Agora, Sheila, a gente já está caminhando para o final do nosso papo de hoje. Eu queria saber o seguinte: você deve ter tido acesso à íntegra do livro, deve ter tido esse privilégio, não sei. Que lição que você tira, ou que caminhos que você encontrou na leitura desse livro, com tanto depoimento de pessoas assim como você, com uma atividade relevante, com experiência na área, e que resumo você faz dessa obra? Que lição que você está levando para casa? Olha, Marco, eu já li outros livros também da editora Líder, né? Que é esse projeto de mulheres da Andrea Roma é muito interessante, né? Esse específico, cuja coordenação a gente teve aí da Tati Maia Lins, ele me toca profundamente, porque ele junta essas duas palavras que eu acho assim muito importantes para o nosso setor de comunicação, que é a gestão, né, da reputação. Na leitura, e isso na história de vida da carreira dessas mulheres, né? Então, assim, ao ler a história de colegas minhas, coautoras minhas, né, nesse livro, tipo a Neivia Justa, a própria Malu Weber, né? A Elisa Prado, a Rosália Del Gaudio, enfim, aqui tem uma lista que se eu fosse ler, a gente ficava o programa todo, né? É. Mas o que eu olhei, eu vi e que eu tiro de lição e que dá para a gente usar essa lição para a carreira mesmo, para nossa carreira?
Primeiro é assim, é a pluralidade de caminhos possíveis para você chegar num aprendizado de gestão de reputação. É uma pluralidade. Por quê? Porque cada uma vai juntando várias experiências de vida. Tem uma formação e acaba chegando lá por outra formação. Tem a formação em comunicação, mas faz outras coisas que depois ajudam a gerenciar, né, a reputação em determinada área ou segmento, né? Então tem uma pluralidade de caminhos. E ao mesmo tempo tem uma singularidade de indivíduos. Eu achei isso tão bonito, né? Você ter várias formas de pessoas diferentes fazerem e poderem contribuir com um mesmo conhecimento, né? Que é o conhecimento da gestão da reputação. Então, acho que isso é uma lição, porque nesse cenário complexo que nós estamos hoje, talvez isso seja um pouco a fórmula de sucesso para a gente lidar com essas situações. A gente ser flexível para aceitar uma pluralidade e uma diversidade de caminhos, compreendendo a singularidade e os aspectos específicos de cada um individualmente. Muito bem, chegamos ao final do nosso Comunicação SA, que hoje recebeu e conversou aqui com a Sheila Magri, diretora executiva da Abracon, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, uma das 27 histórias contidas no livro Mulheres na Gestão da Reputação, que é um projeto da editora... Líder? Desculpe, da editora Líder, é isso? Sim. Da editora Líder. E que você já vai poder encontrar. O livro ele é acessível através do site da editora e a venda também, Sheila? Sim, e tem um QR Code que eu posso compartilhar com você, Marco, depois. Ótimo. E aí nós estamos colocando então esse QR Code na tela para que você tenha acesso aos caminhos para a aquisição desse livro e conhecer essas 27 histórias dessas mulheres fantásticas da área de comunicação que estiveram e estão à frente de gestão de reputação. Sheila, dá para se surpreender com alguma história? Teve surpresa quando você leu alguma coisa assim? Deu para se surpreender? Ah, dá para surpreender. Por todas as histórias, até porque no briefing, né, da editora para gente, era para nós colocarmos um ponto, né, de fazer esse caminho. Então, todas fizeram. Vão ter 27 surpresas, Marco. Maravilha. Muito bom, então. Sheila, eu queria agradecer bastante pela sua participação no Comunicação SA de hoje. A Sheila Magri, repetindo, é a diretora executiva da Abracon, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e coautora do livro Mulheres na Gestão da Reputação. Sheila, muito obrigado pela sua presença nesse Comunicação SA. Muito obrigada, Marco. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.